Porque nós terminamos agora as questões da habilidade 15. Vamos para as questões da habilidade 16. Até agora, vocês recorreram aos seus conhecimentos históricos como influência da obra dos autores. Foi ou não foi? Primeira questão, escravidão. Segunda questão, Primeira República. Terceira questão, descobrimento do Brasil, invasão do Brasil. Ok? História influenciando o autor. Agora vocês vão olhar para os procedimentos que o autor usou no texto. Professor, essas são mais fáceis ou mais difíceis? Mais difíceis. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o brasileiro, o pessoal, lê pouco. E como ele lê pouco, ele interpreta mal. Não tem aquela pessoa que você manda um WhatsApp e ela pede para você mandar um áudio porque ela não entendeu nada? Porque não interpreta, velho. Tá ligado? Não interpreta. Aí diz, não estou entendendo. Manda um áudio. Pronto. Falta leitura, tá ligado? Então, justamente por isso as notas de linguagem são baixas, velho. Por quê? Porque a gente interpreta mal. E quando a gente interpreta mal o texto informativo, de boa. Mas interpretar texto literário é mais difícil ainda. Isso aqui é poema, isso aqui é narrativa em prosa. É mais complexo. Então agora a gente vai ter que saber dos procedimentos, do que o autor usou no texto, tá bom? Beleza? Eu vou começar com a mais fácil para depois chegar numa mais difícil, viu? Olha o que essa questão diz, ó. Analisando a construção do texto. O que é a construção do texto, hein, pessoal? Como ele foi escrito. Tá vendo, ó? Procedimento. Tem a ver com o quê? Como o autor produziu, o estilo dele. Ó, analisando a construção do texto, verifica-se que o autor utiliza. Aí eu tenho que ler o texto e ver o que ele utilizou, para ver se cabe as alternativas. De boa? Mais um trechinho de Graciliano Ramos, agora do livro Vidas Secas. Vocês sabem do que trata o livro Vidas Secas? Fala sobre uma família de retirantes que saem do sertão em busca de melhores condições de vida. Essa temática, pessoal, é uma temática social. Não é, minha gente? Está denunciando o drama da seca, não é? Ei, se ele quer denunciar, ele tem que tomar uma linguagem mais idealizante ou realista? Realista, né, minha gente? Realista. O que é que os realistas são com relação aos românticos? Opostos. Lembrem sempre disso. Realista odeia romântico. Sabe por que o romântico é odiado pelos realistas? Porque a proposta literária dos românticos é a proposta da idealização. Como assim, professor? O mundo romântico é o mundo ideal. E o que é o mundo ideal? Onde todo mundo é rico, todo mundo é bonito, ninguém tem problema social, todos os problemas são o quê? Amorosos. Mas no final tudo se resolve. Isso é o quê? Isso é real? Não, minha gente, isso é fake. Esse clichê romântico, pessoal, sabe o que é que ele faz com as pessoas? Aliena. Porque se você acredita nesse mundo, você termina se frustrando no mundo real. É ou não é? Porque o mundo real não é assim, né, minha gente? Ó, as histórias do romantismo. É um cara, velho, bonitão, rico, milionário, mora num castelo. E ele está destinado a casar com a princesa do outro país, que é bonita pra porra. E é muito rica. Mas ele não quer. Porque ele se apaixonou por quem? Pela filha da cozinheira do castelo. Aí você diz, não, professor, ele não vai deixar toda a riqueza. Ele, vou. Porque, em primeiro lugar, o amor. Não importa se a outra é rica e bonita, eu vou por meus sentimentos. Isso é o quê? Fake news. Isso é ideal. Isso não é real. Isso é mentira. No mundo real, o que é que aconteceria? Ele casava com a rica e bonita e ainda pegava a outra como amante. Não era, não é? Aí diz, caralho, professor, que horror. Horror não. Real. Realidade. Eita, professor, então por isso que Machado de Assis, Graciliano Ramos, gosta de desgraça. Seca, morte, traição, falsidade, interesse, ganância. Ah, professor, eles eram mal amados. Não, eles eram realistas. Entendeu? Realistas, conscientes, denúncia. Então, professor, esse trecho fala
justamente sobre as condições de vida de uma família que está fugindo da seca, de maneira realista, porque a segunda fase do modernismo, da qual Graciliano Ramos faz parte, é a fase, pessoal, que chamamos de neorrealista, entendeu? Graciliano Ramos é um autor neorrealista, então ele vê as coisas próximas da realidade. De boa? Vou ler o trecho. Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que segurava ele era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao seu mourão. Vivia preso como um novilho amarrado ao seu mourão. Sabe o que é isso, minha gente? Sabe por que vocês não sabem? Porque vocês são figuras urbanas. Isso é linguagem regional. Eu que morei no interior, sei. É porque quando vai fazer, pessoal, tirar leite, tá ligado? Precisa amarrar o bezerro na vaca. Para que ela não pense que estão tirando leite, pense que ele está mamando, entendeu? E a essa coisa do curral chamam mourão. Então, professor, essa linguagem é uma linguagem de interior. Exatamente. Se ele está retratando uma família que vive no sertão, em péssimas condições de vida e quer fugir por conta da seca, ele tem que usar uma linguagem dessas famílias próximas da realidade, tá ligado? Aí ele continuou, vê só. Suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé, não. Tinha aqueles cambões pendurados no pescoço. Outra coisa, pessoal, ó, que geralmente pessoa que vive na cidade não sabe o que é cambão, tá ligado? Era muito comum, pessoal, no interior eu via bode, gado, solto, mas que eles colocavam 4 varetas, tá ligado, no pescoço. 2 assim e 2 assim, fazendo tipo um jogo da velha. E aí, para que você via isso? Para que eles não passassem por cercas, tá ligado? Prendendo eles. Então ele está dizendo, tinha aqueles cambões pendurados no pescoço que é para não fugir da cerca, tá ligado? Então ele estava meio que preso. E a linguagem regional, tá ligado? Aí ele diz assim, ó, deveria continuar a arrastá-los se a Vitória dormia mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos como o pai. Quando crescessem, guardariam as rezas de um patrão invisível, seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Ou seja, pessoal, viu esse patrão invisível, pessoal? É o capitalismo, são as relações sociais. Então, professor, o autor usa uma linguagem regional para denunciar o problema da seca e das más condições da família no sertão. Exatamente. E já sabendo disso, a gente já aplica na questão, né, pessoal? Fica fácil, né? Letra A. Linguagem predominantemente formal. Linguagem regional é linguagem formal? Não, minha gente. Linguagem formal é o português culto, clássico, portanto, errado. Letra B. Linguagem tradicional sem abandonar a linguagem formal. De novo, sem abandonar a linguagem formal. Errado. Letra C. Linguagem coloquial para narrar a história idealizada. Circula aqui. Essa história está idealizada, minha gente? Se ele é um autor neorrealista, ele reproduz com verossimilhança a história. Sabe o que é verossimilhança? Verossimilhança é a capacidade de você fazer um texto ficcional e parecer verdade. Muita gente lê, por exemplo, Machado de Assis, Dom Casmurro. Aí diz, professor, Capitu traiu ou não traiu? Aquela parada toda, aquela briga todo ano. E aí pensa que aquilo existiu de verdade, pessoal. E não. Capitu é uma figura fictícia, Bentinho é uma figura fictícia. Aí você diz, não, professor, não acredito. Mas é tão próximo da verdade o que ele trata, que a gente pensa que é real, tá ligado? Por quê? Porque tem verossimilhança. Histórias ideais não, né, pessoal? Quando a história é ideal, você diz logo, isso é fake, velho. Isso aí não tem condições, tá ligado? Tipo... É porque eu vou citar um filme velho, mas é o que veio à minha cabeça, tá ligado? Não é porque eu sou velho. Não, Gladiador é tão velho assim. Assistir Gladiador é muito velho, bicho. Hashtag, né? Eu podia ter usado hashtag, né? Já vi que nós... Eu peguei a dica, eu não erro mais. É 2000 Gladiador, é? Velho. Não posso usar, né? É porque é um que eu consigo usar como exemplo.
Eu vou usar Gladiador. Vocês viram Gladiador, o filme? Ele viu, ele vai entender o que eu estou falando. Não, sabe por quê, pessoal? Porque Gladiador é muito bom para falar dessa coisa de verossimilhança. Sabe por quê? Porque Gladiador é uma história que se passa na Roma Antiga, tá ligado? Na época dos gladiadores, lutando ali no Coliseu. Só que os personagens falam inglês, velho. Sério. Os personagens falam inglês. Aí você diz, tá, professor, o que é que tem a ver? Minha gente, isso é Roma Antiga. Era latim que eles falavam, pô. Então já desconstrói a ideia de verossimilhança. Já não pode ser verdade, tá ligado? Já não faz sentido. Aí você diz, ah, professor, mas por que tem o inglês? Porque o filme é hollywoodiano, né, velho? Então os atores são americanos e eles vão falar em inglês. Eles não vão ser contratados para aprender latim para fazer um texto original. Claro que não, tá ligado? Mas é só um aspecto para mostrar a vocês dessa parada de verossimilhança. Sabia que o Graciliano Ramos, ele falava de coisas que ele conhecia, porque falar de coisas que conhecia aproxima o seu texto da verdade. É mais ou menos assim. Imaginem, se eu fosse fazer um texto e eu quisesse que esse texto fosse realista, certo? Seria melhor que essa minha história, que eu estou escrevendo, fosse uma história que se passasse aqui em Maceió, no ano de 2023, ou seria melhor que essa história se passasse em Londres, no século XVII? Para transformar em coisa verdadeira, se sou eu que estou escrevendo, deveria se passar em Maceió em 2023. Porque eu conheço Maceió, eu falo língua portuguesa, eu vivi 2023, eu sei como as pessoas são, como elas falam, como elas agem, conheço a cidade. Eu tinha como escrever uma obra se passando em Londres no século XVII? Tinha. Porque eu posso usar a imaginação criadora, os autores usam disso. Só que aí ela não teria a grande aproximação com a verdade que a minha obra de Maceió teria. Entendeu a ideia? Então, quando eu trato de assuntos que eu conheço, que eu vivi, eu tenho maior probabilidade de trazer verossimilhança ao texto. E Graciliano Ramos fazia isso. Graciliano Ramos escrevia suas histórias se passando do interior, com uma linguagem regional, que era a linguagem que ele conhecia, da época que ele viveu, e isso trazia verossimilhança ao texto. Então, nada de idealização. Letra D. Linguagem formal, já retira, sobrou letra E. Linguagem regional, tem uma linguagem regional para problematizar na composição de vidas secas, construção do texto, composição da obra. Perceberam a dica da questão? Ele falou da construção e a alternativa, que é a resolução, está falando da composição da obra. A relação entre o ambiente e o sertanejo. Como é que eu provo que essa obra tem verossimilhança? Eu vinculo a linguagem regional ao ambiente que vive o personagem. E assim eu ligo uma coisa a outra e você confia que o autor está falando a verdade. E o nome disso é verossimilhança. Marcou aí letra E. Está de boa? Todo mundo entendeu? Viu como mudou a abordagem? Não precisa mais de conhecimento histórico. Agora a gente precisa analisar o texto. Entenderam a ideia? Perceberam a mudança, né? Vamos para outra questão. Vê só.